Então a gente vai falar hoje de um método ágil, né? A gente fez a apresentação dos processos de software, fez a apresentação no finalzinho do processo de software, falou do RUP, mas realmente os métodos ágeis dominaram o mercado, né? E hoje a gente fala até dos pós-ágeis, que tentam algumas vezes serem mais ágeis ainda, vamos dizer assim, né? E outras vezes trazer de volta algumas coisas necessárias para, supostamente necessárias também, né? Para grandes projetos, certo? Então o Scrum foi um método proposto pelo Ken Schwaber e o Jeff Sutherland, né? E eles, se não me engano, estavam na Boeing, começaram a desenvolver desse jeito, né? Junto com as é, uh, junto com as necessidades assim da Boeing, né? Então, em 95, o Ken Schwaber ele publica o que é o Scrum, e essa coisa vai evoluindo, né? E vai sendo usada é, cada vez mais. Então, eu tenho aqui esse outro documento também que eu vou botar disponível para vocês, né? É, um white paper aqui. Opa, só um minutinho, fugiu aqui. É um white paper, né? Que eu vou botar para vocês. Né? Então começa lá no artigo de 95. Né? Tem outras referências aí que ligam, né, que é de 86, né? Sobre produto, né? E outro de 94 do Kaplan. O Kaplan é um autor famoso na área de ágil também, tá? Esse cara aqui, esse paper aqui, esse paper é muito famoso, tá? Do Takeuchi Nonaka na área de gestão de conhecimento. Então, uma coisa importante é que essas coisas não surgem do nada, tá? Elas surgem de pessoas lendo o trabalho de outras pessoas, ou vendo outras pessoas trabalhando e criando algo, organizando algo em cima disso, e depois trazendo isso para a produção, publicando, e faz sucesso ou não faz sucesso, dependendo de vários fatores, né? Inclusive sorte, capacidade das pessoas de divulgar o trabalho delas, né? Qualidade do trabalho, obviamente, e coisas assim. Então a gente vai falar do Scrum, e eu quero assim, deixar bem claro que as pessoas falam, essa invenção. Não é uma invenção, quer dizer, é uma invenção, mas não é uma coisa que saiu do nada, né? Ele tem uma história. E a gente vai contar o Scrum sem contar muito da história dele, e então eu já contei um pouquinho agora no início, né? Então esse nome Scrum, ele vem desse momento do jogo do rugby, né? Então isso aí é um Scrum, né? Onde a equipe, ou pelo menos no rugby, na verdade, isso aí é parte da equipe, né? Mas tem que se unir, né? Para atingir o objetivo dela, muito específico, né? Aí, de pegar a bola, né? E esse jogador ali que está atrás do juiz, né? O juiz está de listras amarela e preta, né? Ele provavelmente é o Scrum Half, né? O Scrum Half é como se fosse o camisa 10, né? Do time de rugby, né? O craque do time de rugby, ou pelo menos um jogador importante. E ele vai dar a bola de um certo jeito ali no meio desses jogadores, e ele e isso aí vai fazer com que, de preferência, o time dele, né? Pegue a bola e continue, consiga andar para frente, certo? Então vamos lembrar dessa imagem, porque essa é a imagem do que é um Scrum, né? As pessoas ali querendo a bola, tendo um objetivo, tendo um foco. Por outro lado, o Scrum é isso, né? Uma metodologia
de gerência de projeto. Então aqui eu gosto de chamar a atenção aqui, né? O Scrum, ele apesar de ser descrito, né, e ser inicialmente usado para engenharia de software, né, ele é uma metodologia de gestão de projeto. Ele não fala nada específico de software. Tá? Inclusive, atualmente, né, ele usa palavras como incremento, item de backlog. Porque ele está sendo usado em muitas outras áreas. Né? Então, eu, inclusive, me pergunto aqui, né, se no documento a gente vai achar a palavra software, né? E eu aqui buscando, né, ele aparece uma vez no documento que eu mostrei para vocês do Scrum. Né? Ele fala, no início foi usado para... Ele fala, Scrum vem sendo adotado em muitos domínios, indo além do desenvolvimento de produtos de software, onde tem suas raízes. Né? Então, ele não define nada específico de software. Ao contrário do XP, por exemplo, que é um processo de desenvolvimento de software. Ele é um processo de gestão ágil, uma metodologia ágil, né, que tem muita relação também com as metodologias Lean, né, L-A-N, né, enxutas. Né? E ele basicamente, uma variação dessa imagem vai aparecer várias vezes. Né? Ele precisa de uma lista de coisas a fazer no projeto, que é o Product Backlog, né? E aí ele tem um ciclo curto de 2 a 4 semanas, né, onde ele vai fazer alguma dessas coisas, que é o Sprint Backlog. Tá? E aí ele diz, olha, nós temos que ter encontros diários para acertar como as coisas estão andando, né? E eu vou ter um incremento potencialmente entregável a cada final desse ciclo que é sprint. Né? Tá nem escrito que isso aqui é um sprint. Né? Sprint é o quê? Uma iteração. Há uma iteração que é curta, de 2 a 4 semanas, né, e que exige que todo dia a gente se encontre e diga, ó, estamos indo bem, estamos indo mal, isso aqui eu fiz, isso aqui parou. E essa reunião é rápida, né? Então, o Daily Scrum Meeting, ele é rápido. Tá? E a gente vai falando agora um pouco, cada vez mais, do Scrum, né? Fazendo algumas referências que são mais antigas, mais tradicionais, tá? E outras referências, principalmente as mais modernas, né? Eu anotei aí para a gente poder seguir, né? Inclusive eu uso às vezes exatamente como está no guia, porque o guia ficou mais leve, né? Interessante, o guia, geralmente as coisas vão crescendo, você vê que a gente tem lá o Scrum de 400 páginas, né? E é o típico das pessoas querendo dar regra e tal, e os autores estão querendo diminuir, na verdade, deixar ele mais compacto, ou mais enxuto, né? Para poder ser usado de melhores formas. Então, no guia do Scrum novo, né, o último é o de novembro de 2020, né, que o anterior é de 2017, ele fala: o Scrum é um framework leve que ajuda pessoas, times e organizações a gerar valor. Opa! Eu adoro quando aparece valor, né? Porque depois ninguém fala o que é valor. Gerar valor, e a gente sabe várias maneiras de interpretar valor, né? Por meio de soluções adaptativas para problemas complexos. Soluções que, vamos dizer aqui, que vão se adaptando. Tá? Não acho que soluções adaptativas, né, seja uma frase correta, porque o produto final ele não tem alguma característica de ser adaptativo. Né? Ele tem a característica de ter sido criado de uma forma que foi adaptando ele à solução. Certo? Então, para isso, né, ele tem um ambiente, isso aí que é bastante importante, tá? Onde um Product Owner, ok, ordena o trabalho para um problema complexo em um Product Backlog.
Então, o dono do produto, essa palavra, né, o cara responsável pelo produto, ele diz, olha, eu quero que isso seja feito de uma seguinte maneira, né, e coloca isso no backlog do produto, ou da lista de coisas a fazer. O time, né, escolhe um pedaço dessa lista de coisas a fazer e vai construir um incremento. Isso se faz durante algo que se chama uma sprint, certo? E depois, tanto o time quanto as partes interessadas, né, inspecionam os resultados e se ajustam para a próxima sprint. E aí ele põe lá, né, repita, ó, volte a 4, né? Significa que, né, o Product Owner vendo o resultado, ele vai reordenar é, reordenar o Product Backlog, certo? Ok. Então, para a gente ter uma noção rápida de como ele se resume, né, ele começa com isso, né, com a lista de coisas a fazer. Né? No caso de software, normalmente são contados os itens de backlog, né, são funcionalidades do software, normalmente contada na forma de histórias de usuário. Mas isso não é obrigatório. Né? Não vamos confundir, né, o Scrum com as maneiras que a gente usa o Scrum. Foi uma perguntinha aí? Estou com um pi aqui, mas eu não estou vendo a tela agora. Esses sprints são as entregas do Canvas? Boa pergunta. Não. Não, assim, são coisas menores, exatamente, Daniel. As entregas do Canvas são as entregas importantes, ok? Você pode ter até outras entregas intermediárias ali, né? Esses sprints são incrementos significativos que você vê que algo avançou do projeto. Tá? Os sprints vão gerar isso. Mas aqui a gente está falando de funcionalidades. Então, isso aqui, eles são, no mínimo, os requisitos que você levantou lá, ok? Ou mais detalhado. Por quê? Porque alguns requisitos, eles podem ser itens muito complexos, né? Itens de backlog muito complexos que a gente não consegue fazer em uma sprint, nem consegue saber quanto tempo demora para fazer. Então, ao longo do projeto, a gente pode começar aqui com os requisitos, por exemplo, né? Que você tem lá, se você fizer esse casamento, que é um bom casamento, né? Então eu posso fazer um Project Model Canvas, seguido de Scrum. Né? Isso é uma maneira de fazer. Né? Então, os meus requisitos serão o primeiro Product Backlog. Tá? Provavelmente, esses requisitos vão estar no nível muito alto para a gente poder entregar, mas já dá para começar uma organização, uma maneira de pensar. Tá? Então, a gente tem aí os Product Backlog, né? Essa lista. E eu poderia falar mais coisas aqui, mas sinceramente, eu tinha 160 slides. Falei, 160 slides não dá para dar em uma aula, né? Então eu reduzi para 73, agora eu aumentei para 83. Mas o que a gente pode falar? A gente pode falar algumas coisas, a gente vai falar mais sobre o Product Backlog mais tarde. Tá? Então eu não vou me adiantar muito, não, mas o Product Backlog é aquilo. Uma coisa importante saber é o seguinte: o que está no topo, ele é organizado, né? Esse Product Backlog aqui, ele é priorizado. Tá? Então isso é muito importante. Certo? Então o que acontece é que a gente faz isso aí é o backlog do produto, né? E a gente faz uma reunião. A reunião é para planejar, olha, o que a gente vai fazer nessa sprint? Tá?
E a gente vai escolher algumas funcionalidades, né, que tenham várias, que além de estar no Product Backlog, elas têm que estar preparadas, que é o termo que a gente usa, né, para serem feitas, certo? Isso depende de cada projeto. O que, que é esse preparado? Tá? Eu confesso que não me lembro mais se eu tirei ou não o preparado dessa sequência de slides, mas é um conceito bastante importante na prática do Scrum, né? Algo está pronto para ser feito. Significa, gente, o que, que é isso? Basicamente é o seguinte: eu consigo entender, né, o trabalho que eu vou ter para fazer isso. Ok? Então, isso é uma ideia importante para a gente. Então, o planejamento de sprint, ele gera um sprint backlog. Mas para isso, né, eu tenho que definir as funcionalidades em tarefas. Então, por isso que a gente tem que saber o que pode fazer, certo? Então, eu tenho essas tarefas para cá e essas tarefas para cá. Se eu não conseguir falar, para essa funcionalidade eu tenho essas tarefas, então essa funcionalidade não está preparada para eu continuar, certo? Então, esse aqui é o trabalho do backlog da sprint. É ter as minhas funcionalidades que eu vou entregar nesse incremento, né, que vai aparecer aqui, né, e também poder definir que tarefas eu vou fazer. Algumas vezes, não é incomum, principalmente no início do projeto, aparecerem tarefas novas para as funcionalidades, né, durante a sprint. Isso não é problema, mas a gente não pode mexer nisso aqui, né? Isso aqui é fixo na sprint. Fala, Jorge. O backlog é geral por incremento. O backlog aqui é geral e aqui é por incremento. Por fora do Scrum, tá? Você tem uma coisa que é a gerência do produto. Tem até livro sobre isso. Que é como você define quais vão ser as coisas que vão rodar, né? Quais são as releases, tá? É, qual é o roadmap do produto. O Scrum não trabalha com isso. O Scrum trabalha só com esse pedaço. Ele é bem pequenininho, tá, gente? Ele trabalha. Eu tenho o Product Backlog, eu vou fazer o backlog da sprint e aí eu vou começar a minha sprint. Tá? Minha sprint demora de 2 a 4 semanas, onde eu vou lá, né, fazendo as tarefas, né? E agora é uma coisa muito importante, eu vou fazendo as tarefas funcionalidade por funcionalidade. Tá? Eu não vou fazer as tarefas em paralelo, porque eu quero entregar a maior quantidade de funcionalidade possível, né? E aqui tem o Scrum diário. A gente vai falar dele também, é uma reunião com formato específico. Quando a funcionalidade está pronta, né, eu tenho um incremento, tá? Então eu posso fazer uma revisão da sprint. A revisão da sprint é uma análise do que eu entreguei, tá? Do que o time entregou, ok? Ela é feita, né, com o time, mais todas as partes interessadas que querem participar lá, né? Eu entrego a funcionalidade pronta, né? E faço a revisão da sprint. A revisão da sprint me diz se eu tive sucesso ou não em atender às verdadeiras necessidades do cliente. Significa que eu posso, por exemplo, entregar algo que está certinho e o cliente falar: entendi, você entregou, mas não era isso que eu queria, não, eu falei errado. Tá? Então, isso aí é muito importante, porque isso aqui não é uma verificação, ou seja, eu não estou vendo se eu fiz o que eu combinei, mas se eu fiz o que o cliente precisa. Uma validação, vou botar aqui, do valor. Ok? Revisão da sprint. Né? E aí, analisando tudo isso aqui, né, a gente faz a retrospectiva da sprint, que é uma análise para a gente aprender a trabalhar melhor, tá? Então, isso aqui é uma avaliação do trabalho. Que vai buscar, né, soluções para problemas que encontrei durante minha sprint, né, ou vai buscar reafirmar práticas que estão dando certo, ok? Para mim, na verdade, esse aqui é o grande segredo, tá?
é interessante aqui, né? A retrospectiva, porque a gente tem um aprendizado rápido, tá? Ou seja, a cada ciclo, a cada sprint, do que funciona barra não funciona. Tá? Então isso é bastante importante, né? O Scrum ele vai se auto-organizando em um processo melhor. E aí, ok, a gente volta lá e começa tudo de novo, né? Então essas nossas reuniões, tudo isso aí forma um ciclo do Scrum, né? Uma coisa típica, por exemplo, é fazer essa reunião aqui na segunda, né? E aí fazer essa reunião aqui na sexta de manhã, essa aqui na sexta tarde, né? 2 semanas depois. Tá? Ou 3 semanas depois. Isso é um processo típico. Tá? Também, às vezes, a gente faz isso no meio da semana para evitar as segundas e sextas. Faz toda quarta, de 3 em 3 semanas, né? Faz esse processo, alguma coisa assim. Tá? Nenhuma dessa reunião é para durar o dia todo, todas elas têm que durar 2 horas, né? No máximo. O Scrum diário tem que durar no máximo 15 minutos. Então, a gente tem alguns objetivos, né, nas reuniões para se tornarem produtivas. Tá? Isso aí também é importante. Tá? Ok, então, qual é a característica desse método? Deixa eu ligar aqui o ar-condicionado. Né? Olha, o Scrum assume que o processo de desenvolvimento de software ele é imprevisível e complicado. Tá? Então, se ele é imprevisível e complicado, não adianta eu fazer previsões muito complexas ou de grande risco, tá? Então a gente tem que fazer um processo flexível, certo? Ele falar só pode ser grosseiramente descrito como uma progressão por causa da prática, né, que eles tiveram, né, que você vai fazendo e vai descobrindo que às vezes não é bem aquilo que o cliente quer. E isso é o grande risco dos processos que demoram para entregar. Porque quando eles entregam muita coisa que o cliente não quer. Isso o Chaos Report, que eu falei várias vezes, mostra com a quantidade de funcionalidade não usada dos sistemas. Né? Então a gente vai ter um conjunto de atividades que vai ser flexível. Na verdade, a gente não tem nenhuma atividade de desenvolvimento de software no Scrum, né? E a gente vai começar, a gente vai ver que na prática a gente começa a colocar essas atividades, né? Normalmente inspirada por outras atividades que a gente conhece que são práticas de sucesso, né? Várias delas que o XP adota, por exemplo. Né? Opa. Então, o XP ele fala primeiro em valores que você tem que seguir, né? Na verdade, atualmente ele fala depois. Primeiro, né? E isso tem muito a ver. A gente vê na prática, quando usa o XP, né, a importância do trabalho de construção de um time. Né? Então você tem que lá respeito. Né? Os membros do time se respeitam quanto a serem pessoas capazes e independentes e são respeitados como tal pelas pessoas com quem trabalham. Né? Você acredita e você tem que acreditar, né, que esse time é bem intencionado. Né? Comprometimento, né? O time se compromete a atingir os objetivos e suportar uns aos outros. Esses objetivos, de maneira pragmática, né? Eles são as tarefas que você se compromete a fazer, né? E são as histórias que o time se compromete a entregar, tá? O principal foco é o trabalho da sprint. Isso implica que é difícil criar um time Scrum onde as pessoas têm que fazer coisas diferentes do que aquele projeto em que elas estão, né? Exige uma certa uma dedicação ao projeto, coragem, né, de fazer a coisa certa e trabalhar em problemas difíceis, né, e pegar as coisas para fazer, né? Inclusive o time Scrum bem organizado, ele tenta que as pessoas aprendam a fazer as coisas, né? E a abertura quanto ao trabalho e aos desafios, a aceitação que essas coisas têm que ser feitas. Né?
Então, eu já vi problemas em times Scrums, por exemplo, o Product Owner não confia que o time está dando estimativas válidas. Eles acham que o time está falando, prometendo fazer menos do que poderia fazer, né, se esforçando pouco. Né? E essas coisas dão trabalho para você organizar. Além disso, então, essas práticas de Scrum, todas estão dentro de três pilares, né, que é a transparência, a inspeção e a adaptação. E aí a verdade é o seguinte: quando você tem algum problema no Scrum, você tem que recorrer tanto aos valores quanto aos pilares, tá? Para ver como você melhora alguma dessas coisas. Veja que os valores estão mais ligados às pessoas, né, e os pilares estão mais ligados à prática. Então, o primeiro pilar, transparência, né, diz o seguinte: ó, o processo é emergente e o trabalho devem ser visíveis tanto para quem executa quanto para quem recebe o trabalho. A questão aí é a seguinte: é, como você tem essa entrega do software normalmente como uma caixa preta, então as pessoas não veem a entrega andando. Tá? E aqui a ideia é justamente essa: é mostrar, né, que esse processo está acontecendo, né, e o que você está entregando a cada momento. Isso vai se refletir mais diretamente no existir um quadro que mostra o projeto andando, né, e as pessoas entregando as suas tarefas. Né. As decisões importantes de gestão, né, são baseadas no estado percebido dos três artefatos formais. Né? Quais são esses artefatos? É o Product Backlog, o Sprint Backlog e os incrementos, certo? É, Os artefatos, se tiverem baixa transparência, né, vão levar a decisões que diminuem o valor e aumentam o risco. Então a gente tem que mostrar as coisas claramente, inclusive funcionando. Né? E com a transparência a gente tem inspeção, certo? A gente vai entregar o incremento, né? E vai realmente é, é, inspecionar, né? É uma palavra correta, né? É, então não adianta você inspecionar se não é claro o que você está fazendo. Tá? Então, as perguntas que a gente vai fazer nas reuniões que são ligadas à inspeção, né? Elas são importantes. Aí o que é a inspeção? Os artefatos de Scrum e o progresso em direção às metas são inspecionados com frequência e diligência para detectar variações ou problemas potencialmente desejáveis. Né? Para isso, a gente tem os 5 eventos do Scrum, né? Que vão dizer: olha, você faz isso aqui, você faz isso aqui, você faz isso aqui, você faz aquilo ali. Tá? A inspeção habilita a adaptação, né? É, e, e, e uma ideia é que você realmente quer causar mudanças no projeto ou na maneira de gerenciar, né? Então, por isso que você tem essa visão crítica o tempo todo. Isso se resume, né, na sua capacidade de se adaptar. Então, se você percebe que algo está fora do limite, ou está num ponto inaceitável, né? Então você tem que ajustar o mais rápido possível. E essa é uma diferença brutal. Tá? Aí é a grande diferença. Por isso que eu gosto da reunião de retrospectiva. Né? Mas a reunião de revisão, ela é isso em relação ao produto. Tá? Então a gente pode fazer uma anotação aqui, né? Que é a seguinte. Deixa eu andar aqui, deixa eu pensar aqui, que é a seguinte. É, Como que a gente adapta? Né?
o produto a partir da reunião de revisão que impacta no Product Backlog próximas sprints. Ok? E o processo a partir da reunião de retrospectiva, que impacta novas atividades ou remoção de atividades ou alteração. Possivelmente impacta as tarefas. E aqui impacta os itens de backlog. Isso aqui vem da minha experiência, tá? Nas reuniões de revisão, você está olhando para o que a parte interessada, né, quem está pedindo, quem vai usar, quem vai ser impactado pelo software, está olhando o que você entregou. E ela fala: olha, isso aqui eu pedi e era isso mesmo que eu queria, gostei de como veio. Ou isso aqui eu pedi, mas eu não queria bem assim, eu realmente não tinha entendido que ia ficar assim, eu quero de outra maneira. Ou você nem fez o que eu combinei, você não entendeu o que eu falei, ou você não fez nada, né? Pode ser o caso, né? E isso vai impactar como? Como eu vou reescrever os meus requisitos ao longo do projeto, né? Mudança, né? Então aqui eu tenho, né, mudanças nos requisitos, tá? Na prática mesmo, né? Ou adicionais, ou eliminando alguns, né, nos requisitos, e talvez na noção de valor. Eu percebo que aquilo que você entregou, na verdade, não tem valor para mim, né? Então pode ser na noção de valor ou na expectativa de valor, né? E aí, quando eu olho isso, né, eu provavelmente na reunião do Product Backlog, o Product Owner vai mexer no Product Backlog, né, ou vai pedir para fazer coisas de novo, e vai impactar talvez provavelmente o Sprint Backlog ou os outros Sprint Backlog do futuro, né? Aí eu fiz essa reunião, tal, fiz essa inspeção, e aí eu faço a reunião de retrospectiva, onde, de certa maneira, eu faço a inspeção do meu trabalho. E eu olho, olha, a gente se propôs a fazer uma coisa, chegou nesse resultado na reunião de revisão, por que que isso está acontecendo? Né? Ou o usuário está me dando um feedback lá de uma versão que eu já lancei, né? Ele trouxe para a gente na reunião de revisão, né? Ou trouxe para a gente na reunião do Project Backlog no início. Né? Por que que isso está acontecendo? E aí eu vou provavelmente levantar tarefas ou coisas para corrigir. Né? Então está acontecendo porque eu não estou fazendo isso, não estou fazendo aquilo. Então, para trabalhar uma história, eu vou mudar a quantidade ou os tipos ou a variação das tarefas. Então, aqui implica em mudanças na forma de trabalhar, né? Provavelmente implicando em alteração na forma de criar tarefas para um item de backlog. Tá? E aí, um aviso, né? O Scrum é muito pequeno, são só três artefatos, três tipos de funcionários, né? Três tipos de colaboradores, três tipos de personagens, atores, né? Cinco que ele chama de eventos, né? Então parece pouquinho, né? Você aprende rápido, você pode falar, você pode decorar as definições. O problema é fazer. Né? Porque é uma tendência humana sempre a não fazer daquele jeito. Então, o Scrum é muito difícil de implementar, né? E exige um esforço muito grande do Scrum Master. Tá?
Para começar, então, ele trabalha com algumas práticas que a gente já sabia que eram boas, né? A primeira são times pequenos auto-organizáveis, né? Onde cada um define lá a sua função, né? O time define a função de cada um e ela não é pré-determinada, né? Por alguma regra, por alguma situação. Não. Esse time é responsável, né? Time é responsável por um problema. Como ele vai resolver o problema, né? Ele vai se auto-organizar para isso. O trabalho dividido em uma lista de entregáveis pequenos e concretos, ordenado por prioridade, né? Normalmente, primeiro por valor, mas depois corrigido por uma ordem de dependência, né? E com uma estimativa de esforço. Tá? E aqui também uma coisa que para mim é muito importante é o conceito de time box. Tá? Então, uma tendência é a gente falar, vamos dar mais um dia, vamos dar mais outro dia. Não, não pode. Scrum é time box. Se você não fez naquele prazo, você não cumpriu o seu sprint. Tá? Isso é muito importante, não só para a mentalidade do time, para a aceitação do cliente e também para você aprender qual é a sua velocidade de trabalho. Tá? Então, esse conceito do time box é um conceito muito importante e ele vai permitir você definir o que é pequeno. Quando eu falo, entregáveis pequenos, certo? Aí você fala, alguém falou para mim aqui, o entregável é o que eu botei lá na minha entrega do Canvas? Não, os entregáveis são coisas que cabem no seu time box. Pequeno é o seguinte, ó, cabe no time box. Provavelmente vários tem que caber, né? E qual é o meu time box? É 2 a 3 semanas. Então, o que é pequeno? É algo que eu vou fazer uns 6, 8, 10 em 2 a 3 semanas. Né? Vou fazer, né? Meu time, né, vai fazer. Como meu time tem certo tamanho, pequeno também vai ser relacionado ao tamanho do time. Talvez um time de 3, que é pouco para o Scrum, né? Mas 5 acho pequeno uma coisa, e um time de 9 ou 10, que 10 já é muito para o Scrum, acho pequeno outras coisas. Né? Por incrível que pareça, né, a gente sempre fala o número 7, né, mas o Schwaber diz que, olha, a minha experiência diz que 7 é um tamanho de equipe bom para o Scrum. E o foco ele vai entrar, né, na questão da entrega. Então, o que eu quero entregar? Eu tenho meu Product Backlog lá, né? E eu tenho que escolher algo para o Sprint Backlog. Como que eu vou escolher? O maior valor de negócio no menor tempo possível. Tá? Até parece que eu cortei ali, eu vou apagar. Não ficou muito bom, não. Isso. Né? Então, as necessidades de negócio, elas dominam, né, as prioridades do desenvolvimento do sistema. Isso vai causar mudanças na forma de atacar a arquitetura. Né? É o slice, ou vou dizer vertical, em vez das camadas. Porque eu tenho que entregar funcionalidade, eu tenho que entregar valor. Né? Então eu tenho que entregar algo que tem interface com o usuário. Né? Vou botar aqui front-end e back-end. E back-end. E middle-end, sei lá. Middleware. Eu tenho que entregar tudo. E entregar um valor de funcionalidade. E os times, eles se organizam
na forma de entregar a maior funcionalidade possível, certo? Olhando, ó, o que o cliente quer? Ah, o cliente quer isso aqui, ó, né? Prioridade. 1, 2, 3, 4, 5. O valor, né? O valor pode ser 100, 80, 10, 5, 1. Né? Aí o time olha para lá e fala: bom, o que eu consigo fazer? Ah, eu não consigo fazer esse aqui, porque ele está muito grande ainda. Então vamos quebrar esse aqui. Né? Ah, mas eu consigo fazer esse aqui. Então ele vai fazer lá a B. Ele vai fazer lá a B, sei lá, a C. Né? E aí ele quebra esse aqui em outros, tá? Sei lá, A1, A2, A3, e consegue fazer também a A1 é prioritária, né? Ele consegue fazer a A1, mas não consegue fazer a A2 ou A3 por algum motivo lá que não vai funcionar. Mas ele consegue ir mostrando as coisas. Né? E aí ele pode falar: então minha primeira entrega vai ser quando eu conseguir fazer a ABC. Né? Alguns de vocês estão preocupados com as entregas, né? Pode ser que a entrega, né? A entrega, olha só, o incremento versus o implantável, né? O que eu posso botar para funcionar, né? Vou botar aqui a release. Então a próxima release vai ser a ABC, mas na primeira vez eu não consigo fazer a ABC, porque ele é grande demais, ABC. Mas o sistema só faz sentido, né, se tiver pelo menos ABC. E o princípio, né, da inspeção contínua, ela é feita pelo Product Owner. Né? Então a gente pode ver o software funcionando. Né? Aí de 2 a 4 semanas também se fala. Né? E aí a gente fala: olha, a gente pode já lançar isso ou não pode lançar? Realmente não atendeu, não está na hora de lançar. Tá? Se você for para a integração mais contínua, né, você vai lançando o produto. Né? Cada semana você vai botando as coisas para funcionar, mesmo que elas não estejam completas, mas elas já vão estar lá na produção. Né? Mas normalmente não, normalmente você vai botando em pacotes que fazem sentido juntos. E a verdade é que você precisa aumentar o Scrum com outras técnicas. Né? Mas que técnicas? Por exemplo, Test-Driven Development. Né? Por exemplo, você pode usar Pair Programming. Aqui no Brasil não faz muito sucesso Pair Programming, mas Test-Driven Development faz algum. Né? Código compartilhado. Isso é uma técnica, né? Porque em vários lugares você é dono do programa. Né? Como que você trabalha, por exemplo, com softwares? Tem vários softwares de gestão, né? Gestão de versão, né? Gerência de versão, onde você dá um lock no arquivo, né? E você é o dono do arquivo. E alguém para trabalhar no seu arquivo ou pede para fazer a mudança, né? Ou você libera para ele fazer a mudança. Aqui não, aqui o código é de todo mundo, qualquer pessoa pode pegar um arquivo e mudar. E por que ela pode fazer isso? Porque ela tem coragem, né? Porque você respeita que ela tenha capacidade. Né? E aí a gente começa a entender os valores, a importância dos valores. Né? Porque se você não achar que o cara vai ser capaz de pegar um pedaço lá de código, né? E reconstruir ele para atender mais alguma funcionalidade, né? Ou para servir para mais alguma coisa, né? Ou para corrigir um erro, né? E você vai ficar vigiando ele, né? E vai dizer: esse cara é um incompetente, só faz besteira, né? Dá um problema na equipe. E eu já vi isso acontecer, né? Inclusive, depois de algum tempo, a gente achava que a pessoa estava fazendo, na verdade, intencionalmente fazendo o software não funcionar. Né? Então ela pegava um trabalho e entregava o software com bugs assim, né? Que atrapalhava a vida dos outros. Ou não entregava, ou ficava dizendo que vai entregar e não entregava. Né? E aí foi um problema na gestão da equipe. Né? A gente demorou para perceber a diferença entre incompetência e querer fazer errado mesmo, né? E como é que chama isso? Tentar destruir algo, né? Não me lembro agora a palavra. Então a gente tem esse desenho também, agora até o desenho colorido, né? Que fala o seguinte: olha, então eu tenho aqui o meu Scrum, tá? Porém, todo mundo já reconheceu que antes de fazer o meu Scrum, eu tenho que fazer alguma coisa, tá? Então tem artigos que chamam isso aqui do jogo, né? E falam isso aqui do pré-jogo. Né? E tem gente que fala: eu tenho aqui uma sprint zero.
que é sprint zero? É uma sprint que eu faço, mas que eu não sigo bem o Scrum, não, porque eu vou organizar as coisas, tá, me preparar para fazer isso. E quando acaba o projeto, eu tenho um fechamento, né? Eu tenho um aprendizado e coisas que eu tenho que fazer aqui. Então, uma coisa importante saber é que um projeto que usa Scrum, ele não é só Scrum, né? Ah, vamos sair fazendo Scrum. Não é vamos sair fazendo Scrum. Porque você não consegue começar o Scrum sem antes levantar algumas coisas. Ah, o que ajuda a gente? Ah, o Project Model Canvas. Ele ajuda a gente a fazer sprint zero. Então ele entra na minha prática, né? Ele entra aí. Ah, ó, na sprint zero a gente faz o Project Model Canvas. E aí a gente já começa a ter uma lista de coisas a entregar. E a equipe e os outras partes interessadas, elas começam a falar entre si, né? E começam a fazer acordos. Então aqui a gente tem as fases é, do que deve ser feito nessa hora, né? Isso aqui não sei porque foi parar desse lado, né? Vamos puxar ele para cá. Ok. Então a gente tem o planejamento, a arquitetura do sistema, um projeto de alto nível, para a gente saber como vai trabalhar, né? Alguém tem que escolher uma linguagem de programação, né? Escolher o banco de dados. Então certas coisas têm que ser feitas, né? Antes das sprints, certo? E aí nas sprints você vai passar por cada fase, né? E vai lá trabalhar no pós-jogo. Em projetos grandes, né, você tem várias equipes fazendo sprints diferentes, né, normalmente sincronizadas, mas isso aí fica um pouquinho mais complicado. Inclusive, às vezes você tem equipes dedicadas a algum trabalho, tá? Então que ela entrega algo para outra equipe. Então essa coisa se torna mais complicada. Projetos com mais de uma equipe, mais um time Scrum, né, começa a ter estruturas mais complexas. Então vamos ver um pouquinho, falar um pouquinho antes de falar de Scrum, vamos falar da preparação, né? Então a preparação a gente vai fazer o quê? O planejamento, estabelecer uma visão, né? Olha aqui o nosso Project Model Canvas, né? Ah, a visão, né, é exatamente lá no nosso Project Model Canvas, né? O quê? As duas primeiras coluninhas, né? Por quê e o quê, né? E, né, uma análise inicial, uma concepção, tal, do que existirá, né? E algumas coisas da arquitetura, né? E hoje em dia a gente tem uma vantagem de arquiteturas padronizadas, né? Então você já sabe lá, a nossa equipe aqui, a regra da empresa é trabalhar com 3 camadas, né? Java ou a gente vai trabalhar com microserviços Python, né? E um front-end JavaScript. Opa. Né? Então a gente sabe essas coisas e vai seguindo essas regras que nos vão facilitar a programação. Aí, em algum momento, pode ser que a gente tenha que trocar alguma coisa porque não está atendendo, né? Mas ok, faz parte de qualquer projeto. A gente vai atender essa. A gente não vai fechar nenhuma porta ao longo do projeto. Tá? Então, é importante definir o valor, né? O que a gente realmente quer do projeto, né? Criar o backlog do produto, tá? Fazer um plano, né? Um roadmap, que a gente chama, né? De quando eu quero lançar cada release, né? Isso aqui é gestão do produto, tá? Ele acontece em paralelo ao Scrum. Inclusive, o gestor do produto, o gerente do produto, pode ser outra pessoa, que não o Product Owner. Pode ser o Product Owner, pode ser outro, né? Escolha da primeira release, né? Definição da equipe, obviamente, né? O trabalho de gestão de risco, né, que tem que ser feito, né? Às vezes por uma gerência diferente também, não é o Scrum Master, né? Preparar a infraestrutura de desenvolvimento. Isso aqui é uma coisa que, quando você não está na indústria, né, você não acha importante, né? Quando você trabalha sozinho, você não vê a importância disso aqui. Isso aqui é muito importante.
né? A equipe toda tem que estar no mesmo ponto da infraestrutura de desenvolvimento, né? Fazer todas as estimativas que a gente tem que fazer e depois tem que acompanhar, né? Então, existe uma gestão do projeto além do Scrum. Porque no Scrum, por exemplo, ninguém está falando se está custando caro, se está custando barato, né? Existe uma, né? E, obviamente, né, a aprovação do Kikin do projeto, né? Só que algumas coisas aqui, né, o nosso Project Model Canvas também ajuda, né? É uma prática ágil. Podia ser outra prática ágil que ajudasse em algumas coisas desse tipo, certo? Não precisa ser o Project Model Canvas, por exemplo, no nosso site tem outro modelo de Project Model Canvas que tem mais um sub-canvas, né, ou umas planilhas que você tem que preencher, que é plenamente aceitável também é ágil, só tem mais uns documentos simples de fazer, mas tem que objetivo facilitar o trabalho. Sabotagem, obrigado, Marcos. Exatamente, eu trabalhei numa equipe que tinha um sabotador, né? Porque é uma equipe mista de várias empresas, e uma empresa lá perdeu a gestão da equipe e tal, né? É, e aí a gente está aqui falando, né? É, eu falei que eu não sabia bem se essa coisa estava, né? Então aqui eu realmente não apaguei, que bom, né? Então a gente tem dois conceitos bastante importantes, que é o pronto e o preparado. Então a gente tem que definir isso. Tá? O que é o pronto? Tá? O pronto é a primeira definição que a gente tem que fazer, que é o seguinte: o que eu vou entregar que é um incremento válido? Tá? Então lembra, né? Eu tenho meu Product Backlog, eu tenho meu Sprint Backlog, e eu vou entregar aqui uma coisa pronta. Né? Então, o que eu vou entregar? O que é essa entrega? Ela tem um modelo, por exemplo, eu tenho que entregar um modelo. Ela tem, geralmente tem a implementação rodando, né? Eu tenho que ter os testes unitários rodando, né? Eu tenho que ter um help pronto. Então, a minha entrega, ela não é um software rodando, né? Ela é um software, é uma funcionalidade rodando, né? Com o manual lá pronto, né? Com o teste passando no teste unitário, né? E aí eu vou mostrar essas coisas na minha entrega. Agora, eu aperto o botão aqui, faço o teste unitário, ficou tudo legal, né? Tem umas ferramentas que botam relatório, né? Então, esse é o pronto, certo? Como é que é a minha entrega? Isso é importantíssimo, porque senão eu vou entregar coisas que não vão satisfazer ao meu cliente, né? Ao Product Owner. Mas, para poder entregar algo, eu tenho que saber o que eu vou fazer, certo? Então, o que eu defino que é um item de backlog, né? Vou botar aqui item de backlog, que eu posso fazer. Tá? O que tem que estar escrito ali? Ok? É o meu preparado. Tá? Então, eu vou definir, olha, um item de backlog, esses itens de backlog aqui, certo? Eles têm que ter uma característica. Então, esse aqui pode estar preparado, preparado, preparado. E esse aqui pode não estar. Se ele não está preparado, não pode ser feito. Certo? E aí a gente vai ter que ter algum processo combinado de preparação desse item de backlog, né? Pode ser o Product Owner trabalhar com outras pessoas para definir melhor, né? Só que não é responsabilidade da sprint, certo? A responsabilidade da sprint é implementar, né, ou entregar um incremento para os itens de backlog escolhidos para sprints que são entre os preparados. Então, o Scrum não vive isolado do mundo, certo? O Scrum ele trabalha, né, entregando caixinhas para as coisas que são nuvenzinhas. Agora, essas nuvenzinhas, alguém tira elas de algum lugar, né? E trabalha sobre ela. Então, pode ser o Product Owner,
A responsabilidade final é do Product Owner, né, de entregar as nuvenzinhas, entregar os itens preparados. Mas, ok, dentro da organização, ele pode ter um grupo de analistas com ele, pode ser que o preparado seja bastante simples, né? Então eu posso falar, o preparado aqui, para esse grupo aqui, porque é um grupo focado em implementação, tá? Então pode ser que eu tenha outro grupo aqui focado em análise. Eu posso ter um Scrum fazendo análise de sistemas. O que ele faz? Ele faz um monte de coisa, né, e entrega. Quem é o cliente dele? É o mesmo Product Owner, né? Só que ele está fazendo outra coisa. Né? Porque ninguém disse que a entrega é um software funcionando. Ela é um software funcionando se eu estou fazendo software. Mas ela pode ser um anúncio se eu estou fazendo anúncio. Né? Ela pode ser uma cena gravada se eu estou fazendo um filme ou uma novela. Tá? Então depende de onde eu estou usando. Então eu posso ter uma equipe que está implementando e outra equipe que está fazendo análise. E também está trabalhando no Scrum, ou está trabalhando de outro jeito. Né? De qualquer maneira, elas têm que estar, de certa forma, sincronizadas para eu entregar valor. Ok? Eu já fiz projeto que a gente fez um Scrum e recebeu a especificação toda pronta. Tem que entregar isso aqui. A gente fala, tudo bem, a gente vai entregar isso aí, mas fazendo Scrum. Né? E aí a gente faz um contrato, né, onde você pode mudar tantos por cento das coisas quando você passar, né, a encontrar elas funcionando, quando você vira elas funcionando. Né? E aí foi assim que aconteceu. Era uma concorrência, aliás, né? Cara, tem que fazer esse software aqui. A gente entrou, né, começou a fazer, né? Prioriza, coloca em valor, já está lá documentado tudo que tem que fazer. Pegava, era um caso de uso, às vezes quebrava o caso de uso em pedacinhos. A gente vai fazer esse cenário, mas não vai fazer aquele, né? E continuava trabalhando. Na arquitetura e o projeto, bom, a gente tem que olhar para o nosso modelo lá, né, dos itens de backlog, para os requisitos não funcionais, né, e entender qual é a arquitetura necessária para trabalhar esse trabalho. Pode ser que um dia apareçam requisitos, né, que exigem outra arquitetura. Por exemplo, eu estou fazendo um software, né, que vai para rodar em web, ok? Aí um dia aparece a demanda, lá depois de um ano de projeto, 8 meses de projeto, agora ele tem que rodar no celular também. Então eu tenho que fazer uma adaptação da arquitetura, né, para poder levar a isso. E o Scrum não diz como você faz uma adaptação dessa arquitetura. Tá? Porque ele não é um sistema de gestão de produção de software, é um sistema de gestão. Certo? Então você vai ter que ter uma forma de fazer isso. Né? Você pode, por exemplo, tem uma coisa que se chama, né, sprint técnica. Onde você resolve problemas técnicos, né? Então a entrega para o usuário não é tão clara, né? Porque ele não vê, né? Mas pode ser que seja uma mudança pequena na arquitetura, pode ser que seja uma mudança grande. E aí sim você passa para o Scrum, ok? Que é uma sequência de sprints. A sprint é o primeiro evento, né? Não é o primeiro evento que acontece, é o primeiro evento hierárquico, assim, né? O grande evento do Scrum. Onde essa sequência do sprint eu vou fazer o programa, o sistema evoluir, né? A gente agora está falando de software, né? De maneira incremental e iterativa. Opa, né? Em função de várias questões de tempo, requisitos, qualidade, custo, o que a competição está fazendo, coisas assim. Né? Então a gente vai trabalhar em uma série de sprints de um período de 2 a 4 semanas, um período constante. Isso é importante. A gente fala de 2 a 4 semanas, mas é um número fixo de dias. Tá? Não é, essa vez a sprint vai ser 2, essa vez a sprint vai ser 4. Né? Não. É sempre 2, sempre 3, sempre 4. Né? E ali, né, o projeto, código e teste é feito durante a sprint. E então, durante a sprint, a gente tem, como em todo lugar, não tem jeito de escapar de um mini cascata. Tá? Vou botar aqui. Isso é um reconhecimento. Olha, você tem que parar para pensar, fazer e testar. Né?
Então não precisa nem falar em projeto para não ser uma coisa. Ah, então projeto é aquela linguagem. Não, você tem que pensar, fazer, né, avaliar, né, em geral, e possivelmente corrigir. Né? Ah, isso aí então, né? Ah, na verdade, todo mundo é PDCA, todo mundo é PDCA. Né? Não tem solução. Né? A maneira de trabalhar é essa. Planeja, faz, verifica e corrige. A X, né? Quanto maior o risco você vê no projeto, menor tem que ser a sprint. A minha entrega tem que ser menor para as pessoas, para você não se comprometer, né? É o grau de comprometimento aqui, né? Se você trabalhar muito, significa, antes de entregar, comprometimento. Se você trabalha muito antes de entregar, né, você não está entregando, você está correndo risco, né? Aí vão pegando as tarefas, né? E o Scrum Master tem que ajudar a equipe a trabalhar, né? Ele não programa, né? Não é, né, desenvolvedor. Tem gente que fala, ele é desenvolvedor. Meu Scrum Master é meu programador. Se ele for seu programador, ele não está com foco em ser Scrum Master. Isso é ruim, né? Porque o Scrum Master tem que ter foco em fazer os outros trabalharem mais fácil, né? E não fazer pensar no que ele está fazendo, né? Pode ser necessário, por exemplo, eu posso querer projetar tela, né? Descobrir quais são as verdadeiras entidades do sistema, as classes, então eu posso ter que trabalhar com o PO ou outros especialistas, outras partes interessadas. E principalmente, a regra básica do XP é que as mudanças são. O sprint backlog ele é congelado. E aqui a gente pode até dar uma olhada, porque há críticas ao sprint backlog ser congelado, tá? Então eu vou dar uma olhada rápida aqui, né? Na versão nova, né? Aqui, ó, sprint backlog. É um plano altamente visível, tal. Ele é atualizado no sentido das tarefas a serem feitas, né? Mas não tem lá um grande regra lá que ele tem que ser obrigatoriamente congelado, não. Mas a prática, não, ok, não estou achando aqui agora, mas a prática é essa, que você não muda o seu. Porque mudar, ok, não tem sentido mudar algo que você se propôs a fazer e dizer que você está fazendo a mesma coisa. Tá? Essa é a regra. Né? Ou seja, se você tinha lá 4 coisas para fazer, escolheu fazer 3, backlog, e aí faz a sprint, e você muda, né? Como você vai dizer que a sprint está certa ou não? Então, tem algumas práticas que acabam sendo feitas, que é suspensão cancelamento de sprint, né, suspensão de sprint, né, para atender coisas que acontecem. Né? Então, eu tive um caso lá, né, durante o projeto que demorou um tempo grande, né, uma vez deu um bug lá novo. Deu um bug novo. Nunca tinha dado esse bug, mas o cara fez uma coisa que ninguém nunca tinha feito e deu um bug novo e deu um problemaço. Aí cancelou a sprint e a gente foi trabalhar. Nesse caso, acho que suspendemos a sprint e vamos trabalhar nesse bug. Né? Outra vez também a gente botou no ar um negócio e em outro projeto botou no ar um negócio, mas outro projeto, mas o mesmo cliente botou no ar um negócio e aí não gostaram. Não pode ser assim não, tal, volta atrás. Aí a gente já tinha começado a sprint, então teve que cancelar a sprint para voltar. Já tinha, né, modificações adicionais, porque invalidou lá o que a gente estava fazendo. Aí assim, invalidou o que você estava fazendo, porque estava fazendo em cima da última mudança, né? Então não pode continuar a sprint. Então tem algumas soluções, inclusive que são tomadas em cada lugar.
né? Cada lugar tem uma prática para tratar isso. Por exemplo, manutenção de bug que vai durar muito tempo, suspende a sprint, né? Ou não, se for uma pessoa só, né? Deixa fazer. Se for pouco tempo, deixa a pessoa fazer, mas continua trabalhando a sprint. Então tem questões ali que são realmente da gestão, né, do dia a dia dos problemas. Tá? Então aqui a minha regra que eu coloquei, né, nenhuma mudança durante a sprint, tá? E eu confesso que há críticas sobre essa regra, né? No XP, por exemplo, você pode mudar o que você não está fazendo ainda, né? E acho que valia a pena eu dar uma checada no último documento para ver se isso ainda é uma, tipo, uma regra totalmente fechada. Ok, então quando você faz uma sprint, é importante ter um objetivo, tá? E isso é uma coisa bem clara que a gente vê na prática, que é o seguinte: como tem aquele bando de coisa no sprint backlog, e elas estão por valor, tá? Não necessariamente elas fazem sentido juntas, tá? Então eu tenho aqui A, B, C, D e tal. Mas na prática, o sistema, tá? Ele é o seguinte, ó, ele é A, B, F, C, G, H, D, A, B, C, D, E, I. Certo? O sistema se comporta assim. Texto. Então, se eu sair fazendo só pela prioridade, A, B, C, tá? Eu vou acabar não entregando algo consistente, então vou ter foco no meu processo, porque eu tenho que fazer coisa aqui e coisa aqui, coisa aqui e coisa aqui. Tá? Então, normalmente, é muito bom ter um foco de trabalho. Então, a gente vai falar, olha, a equipe, né, vendo que A e B são prioritários, certo? E A e B são prioritários, ela escolhe, para poder ter foco, fazer A, B e F em vez de A, B, C. Tá? Então aqui a gente vai ter lá, então, por exemplo, pode ser criar suporte para indicadores de tempo real, né? No caso, pode ser botar uma nova fonte de dados no sistema, né? Criar funcionalidade para o estudo genético. Né? Mas esse F era menos prioritário. Era, mas, poxa, eu vou entregar algo que não tem nada a ver com o estudo genético, eu vou ter que mudar minha cabeça, mudar a base que eu estou trabalhando na base, e acaba isso recorrendo em maior risco. Tá? Então a gente não quer esse risco. Então a gente vai criar um objetivo da sprint. E aí, depois que a gente fizer todas as nossas sprints, a gente vai ter lá o pós-jogo. Né? E vai liberar o produto para outro pacote lá, ou vai ser lançado, né? E vai passar para manutenção, para uma subequipe, coisas assim. Certo? Então a gente podia até. Eu vou fazer o seguinte: eu vou parar a gravação aqui e vou começar outra gravação.